Apesar do sinal de otimismo emitido pelo novo presidente do Corinthians durante sua posse, Augusto Melo, com relação a Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Conversas adiantadas e tal com o Flamengo, e a presença também do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Clube Carioca, no evento da posse, a informação que vem do Rio de Janeiro, de importante fonte do futebol rubro-negro, é a seguinte: até o momento o Corinthians não fez qualquer proposta ao Flamengo pelo jogador. Ou seja, conversas adiantadas em que nível, né? Bem, e como contratar o jogador? Essa é a grande questão. É evidente que para 2025, ou seja, daqui a um ano, quase isso, é viável para o Corinthians ou para qualquer outro clube contratar o Gabigol, e pode até acertar isso já no meio do ano, porque ele tem um contrato que termina em 31 de dezembro de 2024. Portanto, quando faltarem 6 meses para o término desse compromisso, o Gabriel já poderá assinar um pré-contrato, todo mundo sabe disso. Só que faltam 6 meses, né? Se ele renovar com o Flamengo, aí muda completamente. O contrato vai ser prorrogado e muita coisa vai acontecer até lá. Agora, para contar com o jogador já, para contratar, qual seria a saída, né? O Corinthians está contratando jogadores, inclusive o Bloco do Perrone traz essa informação, Lucas Veríssimo, parcelas longas pagas ao Benfica, primeiro em outubro. O Lucas Veríssimo é um jogador que não está nos planos do clube português, por isso foi emprestado, e aí para o Benfica é melhor garantir uma grana vendendo o jogador mesmo, dando um prazo maior, do que nada, do que tê-lo de volta onerando a folha de pagamento, né? Que o Benfica teria que ficar pagando os salários do atleta. É diferente do caso do Gabriel, que mesmo estando em baixa após uma má temporada em 2023, é um jogador do Flamengo com contrato em vigor e é um ídolo histórico do clube. Então o Flamengo venderia para o Corinthians ou para qualquer outro clube para receber, sabe lá quando? Não tem sentido. Até porque o Flamengo não está dependendo de uma venda para poder pagar suas contas ou coisa parecida. Pelo contrário, acabou de investir 16 milhões de dólares à vista na contratação do uruguaio De La Cruz, que estava no River Plate. Então é um negócio difícil de imaginar para 2024. Fica parecendo muito mais um discurso para a torcida do que algo concreto. E, pelo menos, a informação que vem do Flamengo, que a proposta até agora não chegou. E que proposta poderia fazer o Corinthians que seduzisse o Flamengo? Pode acertar com o jogador qualquer coisa, mas com o Flamengo a multa é altíssima, é impossível de ser paga, o próprio presidente corintiano admitiu isso. Parece muito mais uma conversa que fica aí ocupando a mídia, mas para efeito prático, até agora, nada de concreto apareceu. Não surge nenhuma possibilidade real para que esse negócio aconteça agora. Lembrando sempre, para 2025 aí tudo é possível, mas até lá, minha gente, vai acontecer muita coisa, né? Nem sabemos qual será o nível técnico e físico do Gabigol ao longo desse ano que está só começando. A temporada vai ter início. Vai jogar bem? Será titular? Vai recuperar a posição no time? Terminou o ano como reserva. Só o tempo dirá. E sobre o Gabigol, que eu comecei falando aqui, o Rubens Gomes disse o seguinte, abre aspas para o diretor do Corinthians: hoje o Gabigol é um sonho, mas que pode se tornar realidade. É uma negociação muito difícil, um jogador que dispensa comentários. É difícil, não pelo jogador, mas as partes têm que se acertar. É uma negociação complicada. Tá aí falando sobre Gabigol e Rodrigo Garro. Deu garantia sobre o Rodrigo Garro, mas quanto ao Gabigol, citou que é um sonho, uma negociação muito complicada. Tá aí o Rubão falando de contratações, Vanderlei Nogueira. Bom, o assunto Gabigol de novo continua, né? Vem se arrastando já há algum tempo. A situação do Gabigol parece que não está muito esclarecida dentro do Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, até o final de 2024. E ele pode, na metade do ano, assinar um compromisso. Claramente, o Gabigol tem alimentado esse flerte entre Corinthians e ele, né? Acho que ele está feliz com isso, porque é um grande clube brasileiro que tem interesse nele. Agora, viabilizar o negócio é que eu acho que é mais complicado, eu acho. Acho que o Flamengo tem demonstrado, a meu ver, que não tem nenhum interesse de reforçar rival dentro do Brasil, né? Acho que não tem nenhum interesse de reforçar. Então, o que ele puder complicar na negociação, eu imagino que o Flamengo irá fazer. E também entendo que o Gabigol está gostando dessa fumaça toda, mas ele também não rasga dinheiro. Imagino, ele e o staff dele. Então é uma análise. E o Rubão está certo em sondar a possibilidade, tentar alternativas, oferecer jogadores, enfim, parcelamentos, sei lá. Ele está
tá correto em tentar trazer um jogador importante, badalado, e que seria uma contratação de impacto. Sem dúvida seria de impacto. Se vai resolver ou não é uma outra conversa, mas seria um jogador que estaria nos planos, imagino, de boa parte dos clubes brasileiros. Vampeta, tá aí, o Rubão falando de Gabigol no Corinthians, o centroavante do Flamengo continua na pauta, os bastidores, o nome sendo ventilado ali pelo Parque São Jorge, Vampeta. Pedro, a gente vai saber mais a partir da semana que vem, quando os clubes se apresentarem, né? Pré-temporada, o Gabigol ainda tem 1 ano de contrato com o Flamengo, pode assinar com qualquer clube no mês 6, no mês de junho, e cumprir o contrato com o Flamengo e de repente sair abocanhando tudo para ele em uma negociação até 31 de dezembro. Outra possibilidade é o Flamengo, que ele está esperando essa renovação, que ainda não veio. Como não veio até agora do Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro, dia 31, hoje é 2, não saiu. Então, há de se esperar. O sonho de ter, o Flávio brinca aqui, o sonho de ter qualquer um, o sonho de ter o Messi, Cristiano Ronaldo, o Gabigol, isso pertence ao clube, ao dirigente. Né? O Gabigol não é um jogador barato. Se você chamar mais cifra mesmo, o Gabigol hoje esteja liberado. As top jogar no Corinthians, contrato de 3 anos, 2 milhões por mês e as luvas. Mas tem que dar alguma coisa pro Flamengo. Somando isso tudo, gira em torno de quase 120 milhões, 130 milhões de reais. 3 anos de contrato a 2 milhões, dá 78 milhões. Ele quer uma luva, como ele quer no Flamengo. Ele não vai vir procurar, o Corinthians é lindo, só vou pelo salário. Em torno de 10 milhões de euros. Tem que dar 5, alguma coisa pro Flamengo para liberar. Se pega mais 10 milhões de euros, ele dá quase 60 milhões de reais. Não existe a transferência sem custos, que nessa época de mercado da bola todo mundo pinta. Você falou, ele gosta de dinheiro também, né? E de acordo com informações do nosso Mauro César Pereira, a multa do Gabigol é de 100 milhões de dólares. Cerca aí de 500 milhões de reais. É um valor altíssimo. É jogador do Flamengo, tem a multa rescisória. O Flamengo não vai abrir mão da multa. Nem a Europa paga isso. O valor é irreal, mas é irreal, né? O valor é irreal. Não só essa multa, como de outros jogadores, o que consta no papel é realmente um valor impossível de ser pago por alguém, com raríssimos casos no mundo, né? Mas é muito difícil. Mas esse valor de multa, sempre existe a possibilidade de negociação. O cara, quanto está? 100 milhões. Se me pagar 50 milhões, leva. Ou às vezes não isso, né? Então é para discutir. Eles colocam a multa lá em cima para poder dar discussão. Então, eu acho que não é o problema, claro, não é o problema só da multa, né, Vampeta? Tem um conjunto, tem um pacote. Tudo bem, eu acho que ir alimentando essa conversa é bom para o dirigente, né? E alguns torcedores, ou a grande maioria talvez, esteja sonhando mesmo com o Gabigol jogando com a camisa no ataque do Corinthians. É algo muito difícil, eu pelo menos acho que não será possível fazer, numa situação normal, não será possível acontecer essa transferência. Vale esperar. A curto prazo, Bruno, a gente está falando aqui do Gabigol no Corinthians, se existe alguma possibilidade. A curto prazo eu acho difícil de acontecer, porque tem a multa rescisória, o jogador ainda tem contrato com o Flamengo, mas o contrato atual do Gabigol se encerra no final deste ano. Se ele não conseguir entrar num acordo com o Flamengo, pode ser que no meio do ano já possa assinar um pré-contrato com o Corinthians ou qualquer outra equipe. A longo prazo, futuramente, aí sim pode acontecer, mas hoje é muito difícil falar de Gabigol e Corinthians. Hoje só vai acontecer se o Flamengo quiser, né? Porque ele tem essa multa que é uma coisa que, claro, não vai ser paga. Então você precisa negociar com o Flamengo. E o Flamengo, se o Flamengo quiser, não quero mais o jogador, eu vou liberar por um valor mais baixo. Pode ser. Eu não faria isso, né? Se eu fosse lá do Flamengo. O Gabigol teve um ano de 2023 que não foi bom, mas por enquanto é um ano que não foi bom. Não quer dizer que é um jogador que não vai mais jogar bem. Ainda é um jogador jovem, um jogador super identificado com o Flamengo, um ídolo do clube, que são coisas diferentes. Uma coisa é não renovar agora um contrato, sei lá, por 5 anos. Eu entendo que realmente o último ano deixou dúvidas. Acho que o Gabigol é um cara que ele pode fazer um bom 2024 e negociar uma renovação com o Flamengo. Nesse momento, eu entendo que haja uma dúvida enorme em renovar um contrato a longo prazo com ele
depois de um ano ruim. Acho que no ano de 2024 é um ano que vai mostrar. Não, 2023 foi um ano ruim, não só dele, do clube, e agora volta tudo mais ou menos ao normal. Mas se ele fizer um segundo ano ruim, aí já começa a ser uma coisa mais preocupante. Mas eu não liberaria o Gabigol antes do final do contrato, eu manteria o Gabigol, e aí ele vai brigar pelo espaço dele no time do Flamengo. Ele não terminou o ano como titular, mas eu não abriria a mão de um jogador desse no elenco, ainda mais você tem contrato com o jogador, né? Uma coisa é negociar uma renovação, outra coisa é um cara que tem contrato. Eu manteria esse ano e aí vamos ver o que vai acontecer no ano. Vampeta, Gabigol chegando esse ano para o Corinthians. Vamos imaginar que o Gabigol chega agora ao timão. Tem o Yuri Alberto, que vem sendo criticado pela torcida. Você colocaria os dois juntos? Dois, na hora. Desbancaria o Yuri, deixaria o Gabigol? Não, os dois juntos, dois jogadores. Eu falo, o Yuri Alberto é novo, é bom jogador, ele vai estar no time ruim. Ele não é ruim, não. Eu falo aí, ficando na rua aí, todo mundo, pô, não tem o Yuri Alberto. Digo, o cara é bom, o cara é novo. O momento do Corinthians no ano passado foi ruim, do Gabigol junto com o Flamengo foi ruim, mas são dois jogadores que jogam para mim tranquilamente no ataque. Os dois. Yuri Alberto não vive aquela fase, né, Bruno? E aí o torcedor do Corinthians fica na expectativa pelo Gabigol. Os dois podem jogar juntos? Você acha que só tem espaço para um centroavante desse calibre no Corinthians? O que você pensa se a gente falasse assim, se o Gabigol chegasse hoje no Corinthians, chega para ser titular com o Yuri Alberto ou não? Dá para jogar junto, sim. São até características um pouco diferentes, né? Dá para jogar os dois. E eu concordo com o Vampeta sobre o Yuri Alberto. Não acho um jogador ruim. É jovem, é um cara que já teve bons momentos, até no próprio Corinthians. Em 2022 ele teve alguns bons momentos, 2023 não foi um ano bom do time, mesma coisa que eu falei do Gabigol, o ano foi ruim para ele e para o Flamengo. É o que eu falei aqui antes, no primeiro comentário. A contratação dar certo ou não depende também muito de como está o time, né? Não tem um herói que vai chegar aí, né? Ele vai resolver tudo, o time tá mal, só que esse cara vai levar o time nas costas. Isso ele pode conseguir um jogo ou outro, mas não numa temporada inteira. Então o ano de 2023, individualmente do Gabigol, foi ruim, do Flamengo também, e uma coisa acaba influenciando na outra. E o Corinthians com o Yuri Alberto a mesma coisa. Se o Corinthians estivesse melhor, se tivesse um time coletivo melhor, e o Corinthians teve 4 técnicos no ano, isso atrapalha para você formar um time, o Yuri Alberto renderia mais. Ele, claro, não é nenhum gênio, mas é um jovem centroavante que faz gols. Já fez isso no Inter, já teve um bom momento no Corinthians, também aí o Corinthians pagou caro, né, pelo Yuri Alberto, então acho que também é muito cedo, e você não tem tanto centroavante jovem que faz gol como o Corinthians tem o Yuri Alberto, não tem, que parece que, tira esse cara que tem um monte aí pra gente trazer, não é assim, né? Então acho que deve insistir um pouco mais com um cara que você investiu, o próprio Matias Rojas, é um cara que o Corinthians pagou caro, não sei se vai dar certo, mas eu acho que 6 meses, mais ou menos isso que ele jogou, é muito cedo para dizer, esse cara não presta, traz outro, até pelo que foi investido. Acho que vale, o cara agora vai começar uma temporada, vai fazer uma pré-temporada, vai estar desde o início, está já há mais algum tempo no país. Então, principalmente quando você faz altos investimentos, acho que você tem que dar mais um tempo, e o Yuri Alberto é um bom jogador. Se o time estiver melhor no ano que vem, individualmente e coletivamente, ele vai crescer, né? Como todo mundo. Em 2022, alguns lampejos bons do time ali, chegou em final de Copa do Brasil, foi quarto do Brasileiro, se você comparar 22 com 23, 22 foi maravilhoso. Ele ajudou o Corinthians em alguns momentos. Vanderlei Nogueira, Gabigol ou Yuri Alberto? Acho que dá para jogar os dois juntos também, mas nenhum dos dois vai funcionar no Corinthians se a bola não chegar. Tanto o Yuri Alberto como o Gabigol. São jogadores que sabem fazer gols, preocupam as zagas adversárias. É verdade que tanto um como o outro não está conseguindo colocar a bola para dentro com muita frequência nos últimos tempos, é verdade, mas precisa que a bola chegue. Chegando, a chance cresce. Agora, se ela não chegar, você pode contratar um jogador espetacular, incontratável, esses que existem pelo mundo, que sozinho ele não vai fazer nada. Precisa colocar a bola próximo dele, pelo menos. E o Corinthians não tem conseguido isso. Em alguns momentos com o Renato Augusto, a bola até chega, enfim, mas o Renato também não estava vivendo um bom momento. Então, eu acho que os dois são bons. Um já é do Corinthians e o outro ainda é um sonho.